Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu digo boa tarde porque é o horário que eu estou gravando esse vídeo. Mas seja qual for o horário que você for assisti-lo, que Deus possa falar ao seu coração. Vem tomar um café da tarde comigo e ouvir algo que o Senhor colocou no meu coração. Ontem eu estava assistindo uma pregação da pastora Helena Raquel, que para quem me conhece sabe que eu admiro bastante o ministério da pastora Helena e tal, uma grande mulher de Deus, um dos maiores referenciais de conhecimento, sabedoria na palavra de Deus, né, na atualidade. E dentre muitas coisas que foram ditas, algo me chamou a atenção e Deus falou profundamente comigo. E eu senti uma necessidade de compartilhar essa palavra. Eu quero ler aqui brevemente em Êxodo, capítulo 1, 3 versículos apenas, 8, 9 e 10, que diz assim: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Essa é uma palavra muito conhecida, que depois da morte de José, o povo que inicialmente entrou foram cerca de 75 almas, né, da família de Jacó, para morar junto com José na terra de Gósen, no Egito. Com os anos, foram se multiplicando, e depois que toda aquela geração passou, morreram todos os irmãos de José, morreu Jacó, morreu José, sua família, morreu todo mundo, e o povo continuou se multiplicando e crescendo. E as gerações dos faraós também se seguiram até que chegou no ponto de um faraó que não conheceu José pessoalmente, não acompanhou sua história. E ao observar aquele povo que estava na terra do Egito, mas não era egípcio, e ver que eles eram muito mais numerosos e muito mais poderosos, segundo a própria visão do faraó, conforme acabamos de ler, ele ficou preocupado. Ele se preocupou que aquele povo um dia pudesse se rebelar, se juntar com os inimigos numa possível guerra, para derrotar o Egito, para querer tomar a terra do Egito. Numa breve explanação sobre isso, a pastora Helena Raquel ela trouxe uma fala muito interessante, que ela disse assim: muitas das vezes o nosso inimigo, ele tem a capacidade de nos enxergar melhor do que nós mesmos. Nós não enxergamos o potencial que há em nós, mas aquele que está do lado de fora, aquele que muitas das vezes é contra nós ou simplesmente está aquém de nós, nos enxerga de uma maneira que nós não conseguimos enxergar. E daí ela entrou na explanação da palavra, que tinha uma outra mensagem. Só que Deus me chamou a atenção numa coisa. O medo de Faraó... Cafezinho. O medo de Faraó era que o povo se rebelasse e tomasse a terra do Egito. E teve uma coisa a mais que a pastora Helena disse nessa mensagem, que foi daí que Deus me deu um clique sobre o que ele colocou no meu coração para compartilhar com você nesse momento. Qual era a terra que Deus prometeu para o povo de Israel? O Egito ou Canaã? A promessa de Deus, desde Abraão, lá atrás, quando ele disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela. Conta as estrelas no céu se pode, a areia do mar se pode, que assim será a sua descendência, e te levarei para a terra. Que terra era essa? Canaã, não o Egito. O Egito foi apenas uma passagem.
Só que, como diz a palavra, Faraó não conheceu a José. Se ele não conheceu nem a José, obviamente ele não saberia nada da história do povo de Israel e muito menos as promessas que Deus tinha feito a Abraão. Só que o povo conhecia essa promessa. Ela trouxe só essa fala da questão de que não era essa terra prometida, não era o Egito, era Canaã, e daí ela deu prosseguimento na mensagem e o Senhor começou a ministrar no meu coração a seguinte visão. Faraó não sabia qual era o destino de Israel, por isso ele temeu. Mas o povo sabia qual era a promessa que tinha recebido. Se Faraó conhecesse a promessa, ele não precisaria temer essa rebelião e a conquista da terra do Egito pelos hebreus, porque não era ali a promessa, o destino final, o repouso, o descanso que Deus tinha para o seu povo. Às vezes as pessoas elas nos temem ao longo da caminhada, às vezes nos destacamos num ambiente de trabalho, até mesmo às vezes dentro da igreja ou numa amizade, e as pessoas temem muitas das vezes perder posições, cargos, por estar perto de nós, ainda que nós não enxergamos isso em nós mesmos, e muitas das vezes não entendemos o porquê que as pessoas nos temem tanto, porque muitas das vezes elas não sabem o que é que Deus tem para a nossa vida. Assim como o Egito ele foi uma terra de passagem para o povo de Israel, para que ali Deus tivesse um tratamento, tanto na época de José, quanto no período da escravidão e tudo mais com o povo, e não no próprio desenvolvimento de Moisés, porque esse texto de Êxodo ele é tão rico que se a gente for entrar em cada item dessa passagem, a gente vai longe e não é esse o objetivo desse vídeo. Eu quero tentar ser o máximo sucinta possível, mas para te dizer uma coisa, você está passando por fases e estágios na sua vida que estão te preparando para o seu destino final. E ainda que o Egito no início parecesse ser uma terra muito boa, porque de fato foi, quando José ainda era vivo, era o país que tinha os recursos, porque sabemos a história, veio fome sobre a terra, 7 anos de fome, 7 anos de fartura, primeiro a fartura, depois, a fome, e graças à intervenção de José, da sabedoria que Deus deu para ele, o Egito conseguiu estocar alimentos e conseguir abastecer não só o próprio Egito, mas as terras vizinhas, e foi um período de refrigério para o povo que viveu ali naquela fase, naquela geração. Mas à medida que o tempo daquele processo passou, era tempo de sair dali. E é onde Deus também ministrou no meu coração o seguinte: da mesma forma que Faraó não sabia que o Egito não era o destino final do povo de Israel, e sim Canaã, e por isso ele não precisaria temer, por outro lado, o povo se acomodou na terra do Egito, porque era uma terra boa. Não era o destino de Deus para a vida deles. Não era. Mas estava tão bom ali que eles não quiseram sair. Eles simplesmente foram se estabelecendo, criando raízes ali. Quiçá houvesse nessa nova geração, que também não conheceu a José pessoalmente dentro do próprio povo hebreu, que talvez nem tivesse tanta propriedade desse ensinamento, dessa palavra de um destino. Quando é que o povo começou a se incomodar para sair, a ficar triste por onde estava? Quando a perseguição começou. A partir do momento que esse novo faraó começou a instituir que os meninos não deveriam crescer, que as parteiras matassem todo filho homem que nascesse na família dos hebreus. A partir do momento que começou a escravizar, a colocar cada vez mais trabalhos mais pesados para que o povo se cansasse, não crescesse e ficasse um povo fraco, foi que o povo começou a se mexer e a lembrar da promessa que Deus tinha feito em Abraão.
que a terra que ele tinha para eles era Canaã e não Egito. Quantas das vezes no percurso da nossa vida nós nos acomodamos em terras, em destinos que não é o que Deus tem para a nossa vida? Ai, Patrícia, mas às vezes a vida ela é tão instável, tem tanta insegurança, o mundo que a gente vive tem tanta instabilidade, que é melhor a gente se garantir com o que a gente tem do que arriscar. Só que existe uma diferença de arriscar no escuro e de seguir para o destino que Deus falou. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus nessa palavra. E Deus, ele quer nos trazer à memória que aquilo que ele tem para a nossa vida é muito maior do que aquilo que a gente pensa que é. A gente se perde, a gente se encanta com as coisas dessa vida, muitas das vezes não porque o nosso coração está na terra, não, mas porque a gente tem medo. A insegurança, aleluia, ela nos invade de uma forma que a gente pensa assim, eu vou ficar com isso aqui, tá bom? É o que eu tenho, eu não vou sair daqui. Haja vista que mesmo depois que o povo saiu, quando estavam na caminhada do deserto, quantas vezes eles falaram para Moisés que sentiam saudade dos pepinos, das cebolas do Egito? Porque o processo da travessia, ele pode ser muito difícil, muito doloroso. Mas se Deus, muitas das vezes, não apertar esse processo, a gente nunca sairia por conta própria. Isso é uma coisa que Deus tem me feito viver, tem me feito entender. Que tem lugares da nossa vida que se ele não arrancar a gente nunca vai sair. Muitas das vezes a gente até sabe que não é aquilo que Deus falou, que Deus prometeu, que disse que faria. Só que a gente se acomoda na terra da provisão do processo, no escape. Tem uma música da Léa Mendonça que eu gosto muito, que todas as vezes que eu passo por alguns processos, o Senhor me traz na memória. Que ela diz assim, escape não é vitória, é livramento. E se prepare, que a qualquer momento o melhor de Deus vai chegar. O que é isso? Às vezes nós estamos passando num processo tão intenso que se Deus não der uma pausa para a gente respirar, a gente não aguenta. Ele lembra da nossa estrutura e sabe que somos pó. A palavra já diz isso, já nos garante essa certeza. Só que daí a gente acha que o escape é a nossa vitória. E não é. Deus fez uma parada obrigatória, uma saída de emergência, como diz a canção da Léa Mendonça, para que a gente pudesse restabelecer, recarregar as nossas baterias, respirar um pouco, assim como Elias, quando entrou na caverna, o anjo lhe deu o que comer, lhe deu o que beber, pediu para que ele dormisse, para que ele descansasse, até que ele estivesse apto para se levantar e seguir na caminhada dele. E Deus faz isso conosco. E daí a gente já acha que aquele pouco que Deus trouxe como um escape é o tudo que Deus tem para a vida da gente, mas não é. Agarra-se no que Deus te prometeu. Quando a palavra diz que o que ele tem para nós é muito além, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, ou seja, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é segundo o poder dele que em nós opera. Aquilo que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Aonde ele disse que vai te levar, ele vai te levar. E agora eu quero ir mais além, eu quero entrar numa profundidade muito mais espiritual. O que Deus tem para você é o céu. Tudo e qualquer coisa que você conquistar nessa terra, luxo, riqueza, bens materiais, fama, status, casamento maravilhoso, vida amorosa perfeita, excelentes amizades, relacionamentos, tudo e nada disso se compara ao céu.
Richard Baxter, que é uma frase que a pastora Camila Barros gosta de citar muito, disse uma vez que o céu compensará todos os prejuízos que você tiver aqui na terra. Mas nem todas as riquezas do mundo compensará o prejuízo de perder o céu. É uma frase muito verdadeira e que a gente deve ter em mente. Que o nosso descanso não é aqui. O Egito não era o destino final. Era Canaã. Assim como onde você está hoje, se não é o que Deus te prometeu, não é aí que você vai ficar. E se nós não tivermos a capacidade por conta própria de sair de lugares que não é o destino que Deus tem para a nossa vida, Ele vai dar um jeito de nos tirar de lá. Que nós possamos buscar em Deus a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo que habita dentro de nós, para não precisarmos passar por esses momentos tão angustiantes. Porque se a gente sabe que o que Deus tem pra gente não é ali, não é isso que estamos vivendo, que a gente não se apegue, que a gente não se agarre a essas coisas e que a gente não tema o futuro. Porque como ele disse em Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. O nosso futuro não está na mão de homens, o nosso futuro não está na mão de governos dessa terra, o nosso futuro não está nem nas nossas próprias mãos, mas o nosso futuro está nas mãos de Deus. Lembre-se, Deus tem para você Canaã e não o Egito. Dê passos de fé em direção à promessa que Deus te entregou. E lembre-se, se o destino que você está hoje é um destino de dor, de sofrimento, de incertezas, não é esse o destino que Deus tem para sua vida. E se é um destino bom, de paz, de prosperidade, mas não é o lugar que Deus disse que te levaria, também não é o lugar que Ele tem para você. Porque se onde você está hoje você já acha que está bom demais, é porque você não faz ideia do que Ele tem para sua vida. Amém? Que o Senhor possa ministrar essa palavra no seu coração, assim como Ele falou no meu, de acordo com o que Ele te quer fazer entender. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.